Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu hoje vou explicar a vocês como configurar o roteador através da CLI, tá? Através da linha de comando no seu prompt, ok? Como vocês podem ver, hoje nós temos aqui dois computadores, tá? Esses dois computadores estão conectados em duas interfaces do roteador. Um computador está numa rede 172.30 0/16 e o outro computador está na rede 192.168.0/24. Sabemos que redes diferentes se comunicam através de um roteador. Nesse caso, esse roteador não precisa de rotas. Nós não precisamos configurar rotas, até porque redes diretamente conectadas no roteador acontece um roteamento automático, tá? Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é atribuir os endereços IPs dos equipamentos primeiro. Já defini o endereço IP do gateway, nesse caso eu coloquei o último endereço, o endereço de saída da nossa rede 172.30 como gateway. O gateway dele é 172.30.255.254, tá? Coloquei aqui na interface do roteador. E do outro lado 192.168.0.254, ok? O que é que nós precisamos fazer de imediato? A primeira coisa é atribuir os endereços nos computadores. Como vocês já sabem, basta acessar o computador e no desktop, endereçamento IP, e colocar o endereço que nós decidimos, que é 172.30.0.1. A máscara padrão, o endereço do gateway 172.30.255.254. Por quê? Porque é o último endereço disponível de nossa rede que nós vamos dar a esse roteador, que vai ser o gateway da gente, ok? Pronto, feito isso, nós vamos também configurar o endereço IP do outro computador. Tá? O endereço IP do outro computador é 192.168.0.1, máscara padrão, e aqui 192.168.0.254, que é o último endereço da rede, ok? Que é o endereço do gateway. Vamos lá. Então já temos o endereço IP deste computador configurado com gateway, o endereço IP deste computador configurado com gateway. Agora nós vamos à parte importante, nós vamos ao nosso roteador. Clicar no roteador, nós já vimos a parte aqui de parte física dele, de mostra, a parte de config para usar CLI para configurar os endereços IPs, e nós temos aqui a parte GUI, né? A de Graphic User Interface. E aqui nós vamos de fato utilizar a linha de comando. Observe que ele já está mostrando pressione Enter para iniciar. Pressione Enter e ele entra numa linha de comando com o nome Router. Observe que esse sinal de maior que ele significa que ele está como um usuário sem privilégios. Aqui poucos comandos podem ser abordados, como visualização de algumas coisas na configuração do roteador. Nós precisamos primeiro entrar como administrador. Para entrar como administrador, o comando é Enable. Pressionou Enter, observe que ele mudou o sinal de maior que para o sinal de number, ou que muita gente chama de hashtag, assim por diante. Quais são os primeiros comandos que eu devo dar no roteador? Bom, eu preciso configurar um nome para o roteador, preciso configurar senhas de acesso para o roteador, preciso configurar os endereços IPs do roteador. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o endereço, o nome do roteador, tá? Então eu vou sair do modo de configuração de administrador e vou entrar no modo de configuração global dele aqui agora. O comando é configure terminal. Configure. Observe que se eu esquecer o comando e eu pressionar Tab, ele completa o comando para mim, ó. Terminal, ok? Configure terminal. Pressiono Enter, ele já mudou o prompt, ficou Router, entre parênteses, config. O que eu faço aqui? Agora eu boto o comando host name e coloco o nome nele, R1. Observe que automaticamente ele mudou o nome dele para R1. É claro que essas configurações não foram salvas ainda. Elas estão rodando na memória dele. Eles estão rodando na RAM. Eu vou precisar
gravar essas informações dele na NVRAM, na memória não volátil dele, tá certo? Isso a gente vai fazer já já o comando dele. Então colocamos o nome no roteador. Agora nós vamos colocar uma senha de acesso ao roteador. Vamos colocar um line console 0. Por que line console 0? Line console 0, estou dizendo que eu só tenho uma entrada de linha de comando através da interface dele console. Quando eu pressionar line console 0, ele vai entrar também na interface line. Olha lá. Nessa interface eu colocaria agora a senha. Eu coloquei agora password e coloco uma senha para ele. Vou colocar uma senha Cisco, por exemplo, tá? Quando eu pressionar Enter, ele já vai atribuir essa senha na memória. Quando eu salvar essas configurações, ele ficará disponível no roteador até eu alterar essa configuração, tá? Password Cisco. Eu boto aqui um outro comando que eu quero que ele habilite sempre no login dele, toda vez que eu acessar o login. Então eu boto aqui login. Certo? Eu botei o login dele, que era outra coisa, desculpa, login. Pronto, aí eu vou sair, comando exit. Vou dar um outro comando agora para configurar o acesso por telnet, um acesso remoto. Eu posso acessar o roteador através das interfaces Fast Ethernet ou seriais dele. Então eu vou criar uma configuração de 2 acessos remotos, de uma rede de um lado e de uma rede do outro. Então eu vou no comando line vty e boto de 0 a 1. Aí eu tenho 2 acessos. Se fosse fossem 5 acessos, seria de 0 a 4. Se fossem 10 acessos, seria de 0 a 9. Então eu quero 2 acessos de 0 a 1. E aí vou colocar a mesma senha. Password. Observe que eu não vou completar o comando, se eu botar password, tá vendo? Pass, ele completa. E vou colocar agora a senha Cisco. É essa senha que eu vou atribuir. Mais uma vez vou dar o comando login. Certo? Vou sair. E agora eu vou atribuir uma senha para o administrador. A senha para o administrador, com um detalhe, ela já vem criptografada. Essas senhas de console e a senha de acesso remoto, elas não vêm criptografadas. Eu vou ter que dar um outro comando para criptografar essas senhas. Então agora eu vou colocar a senha do administrador, que é enable secret. Quando eu coloco enable secret, aí eu coloco a senha logo em seguida. Então enable secret é C1 cifrão C0. Coloquei a senha mais complexa, tá? C maiúsculo, 1 cifrão C0. Pressiono Enter. Pronto, ele atribuiu essa senha. Quando eu der um comando lá aqui em cima, nesse prompt, que colocar enable e pressionar enter, ele vai me pedir uma senha de acesso, tá certo? Bom, o que eu posso fazer mais aqui nesse modo? Colocar uma mensagem de acesso. A mensagem de acesso se chama banner.td, ou seja, mensagem para o dia. Banner.td, ok? Então eu vou digitar aqui o comando banner.td. Logo após o banner.td, eu inicio a mensagem com uma hash, com um marcador. O marcador pode ser hashtag, pode ser cifrão, pode ser e-comercial. Então vamos botar aqui e-comercial, acesso somente autorizado. E termino com o mesmo caractere que eu iniciei, que é o e-comercial. Bom, aqui eu estou informando o comando banner.td, inicio a mensagem, coloco a mensagem que eu quero e termino a mensagem. Quando eu pressionar Enter, vai ser atribuído também, ok? Bom, configurações iniciais estão prontas. Eu vou sair agora do modo de configuração global e vou salvar as configurações da memória RAM para a memória não volátil RAM, tá certo? Vou dar um exit, vou dar um comando copy run config para startup config.
Esse é o comando em que nós salvamos as configurações correntes para as configurações fixas, que irão iniciar junto com o roteador, tá? Então botei ali run, copy running config, startup config, pressiono enter, ele pergunta se o arquivo de destino é startup config, eu confirmo que sim com o enter, e aí ele já salvou essa informação. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou dar um comando show run, para vocês verem como está a configuração dele. Show run, ou show running config, tá? Quando eu dou o comando show run, ele vai me dar um resumo da configuração do roteador. Olha lá, criando configuração, ele me mostra alguns comandos, né? Ele diz que o serviço de senha criptografada está desabilitado, vocês vão perceber o porquê. O nome do roteador, hostname. A senha do administrador, veja que ela está criptografada toda embaralhada, não tem como saber. Aí eu vou procurando outras informações. A interface e gigabit estão todas duas desabilitadas, VLAN desabilitada, a mensagem de acesso ao roteador está aqui, acesso somente autorizado, o caractere especial ele mostra com esses dois itens aqui, vocês vão perceber isso. Observe que a linha de acesso ao console está Cisco e a senha de acesso ao remoto está Cisco, também está visível. Eu quero mudar essa situação. Então o que eu vou fazer? Vou novamente em configure terminal, eu posso colocar resumido dessa forma e eu vou dar o comando service password encryption. Quando eu der esse comando service password encryption, iria habilitar o serviço de password que estava desabilitado anteriormente. Enter. E vou dar, né, um exit. Vou novamente dar o comando de copy para run, copy run para startup. Salvei a informação. E agora vou dar novamente o comando show run. Vamos observar agora a senha como está. Olha lá, line console criptografada e a VTY criptografada, ok? Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos acessar as interfaces para atribuir endereçamento IP a elas, ok? Então como é que eu vou começar? Eu tenho duas interfaces. Eu tenho uma interface, vou fechar isso aqui para a gente observar. Eu tenho uma interface aqui que é a gigabit 0/0 e a gigabit 0/1. Muito bem, então o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou botar conf-t, vou acessar a interface gigabit 0/0, G0/0, observe, já estou na interface. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou atribuir endereçamento IP a ela. Então eu boto aqui IP address, o endereço IP mais a máscara de subrede, ok? 172.30.255.254 com a máscara 255.255.0.0. Quando eu der esse comando, ele vai atribuir esse endereço IP a essa interface. Pronto, ok, foi atribuído. O que é que eu quero fazer? Eu posso também habilitar a interface agora. Ela está desabilitada administrativamente, ou seja, o circuito dela está desligado. Eu vou habilitá-la agora. O comando é no shutdown. Observe que ela já ligou a interface, ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou sair dessa interface e vou entrar na segunda interface. Interface gigabit 0/. Já estou na segunda interface. Vou agora adicionar o endereço IP dela também. IP address 192.168.0.254 com a máscara 255.255.255.0. E aí, enter. O mesmo comando para habilitar a interface no shutdown.
Enter. Pronto, as duas interfaces estão habilitadas. O que é que eu faço agora? Eu vou salvar as informações mais uma vez com o comando copy run para startup. E agora está tudo certinho. Eu vou dar um reload agora para reiniciar o roteador e nós testarmos agora, ver se uma rede comunica com a outra, ok? Vou dar aqui um reload, proceder com o reload, sim, e ele vai reiniciar. O processo, pessoal, de configuração de roteadores iniciais é muito simples, tá? Então nós precisamos, na verdade, nos atentar para os comandos. Observe, quando pressionei Enter, ele bota aqui, acesso monitorizado, me pediu acesso de usuário de console. O acesso é Cisco. Observe, eu digitei, mas ela não mostra os pontinhos, não mostra nada, isso é segurança, tá? Pressiono Enter, já está lá. Quando eu botar ENA ou Enable, pressionar Enter, ele me pede a senha também. C maiúsculo 1, cifrão C0. Enter. Pronto, já estou lá. Ok? O que é que eu posso fazer agora? Eu quero dar um ping para o host 172.31, tá? Então vou dar um comando aqui, ping 172.30.0.1. Olha lá, perdeu o primeiro pacote e todos foram enviados. Vou dar um ping agora para o outro host, que é o da região 92168. Então ping para 192.168.0.1. Perfeito, funcionou também. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou no host, eu vou aqui no prompt de comando, vou dar um ping para o meu gateway 192.168.0.254. Olha a resposta, sem perdas de pacote. Vou dar um ping agora para a outra rede 172.30.0. Aliás, vou botar para a porta do gateway da outra rede, .254. Olha lá a comunicação. Perfeito? E aí eu posso dar também para o host 0.1. Olha lá, gente. Bom, pessoal, essa aqui foi a primeira aula de configuração de roteadores. Nós teríamos outras, tá? E na próxima eu já vou fazer uma rede com a rota estática. Serão 2 roteadores que teremos que configurar, tá? E nós vamos nos ater essas nuances, essas coisinhas principais de configuração, tá, gente? Então agradeço a vocês mais uma vez estarem aqui comigo. Até a próxima aula.